Boa noite. Vou começar minha palavrinha de hoje lendo um trecho de um devocional intitulado Entre os Dedos. Depois que derrubei desajeitadamente meu copo no balcão do restaurante, a bebida derramada caiu feito cascata de borda ao chão. Por pura vergonha, tentei segurar aquela cachoeira com as mãos fechadas feito coxa. Meus esforços foram quase inúteis. A maior parte da bebida escorreu entre os meus dedos. Por fim, as palmas das mãos, viradas para cima, continham pouco mais do que uma colher de sopa daquele líquido, e meus pés estavam em meio àquela poça. Isto se assemelha à minha vida em muitos dias. Luto por resolver problemas, supervisionar detalhes e controlar circunstâncias. Mas não importa o quanto tente, minhas mãos fracas são incapazes de controlar todas as partes. Este devocional está baseado em Isaías 40, dos versículos 9 a 17. Mas vamos memorizar. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Meus queridos, muitas vezes nós vivemos situações em que as decisões, as coisas parecem passar entre os nossos dedos. A gente tenta segurar e não consegue segurar. São tantas adversidades que nos acontecem assim, não é? A gente quer segurar aquilo ali com toda força e aquilo sai escorrendo da nossa mão entre os dedos. Isso serve para nos mostrar que nós somos muito frágeis. Serve para nos mostrar que nós não conseguimos fazer nada, porque somos totalmente dependentes de Deus. E Deus é aquele único que Ele pode fazer tudo em questão de um piscar de olhos. Deus faz tudo. Então, aqui no final, ainda nos ressalta que para Deus tudo é possível, porque Isaías, eu vou repetir o versículo de Isaías: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, coitados de nós. Às vezes a nossa arrogância, na nossa vontade de querer ser alguém melhor do que o outro, a gente pensa que a gente é capaz de tudo. E no final a gente vê que a gente não é capaz de nada. Que nós somos totalmente dependentes de Deus e na nossa arrogância nós vivemos os dias como se nós fôssemos capazes de resolver os nossos problemas e ainda resolver o problema dos outros. Quando a gente percebe aquilo que nós mais gostávamos, aquilo que nós mais queríamos, já se foi entre os dedos. A gente não conseguiu segurar, né? Trazendo isso para a nossa vida prática, muitas vezes a gente quer um emprego por mérito próprio, sem depender de Deus, sem orar antes, sem ler a Bíblia, sem falar com Deus. É isso que o Senhor quer para mim, que faça ser a tua vontade. E de repente a gente vê aquilo tudo passar entre os dedos, e por isso que existem tantas pessoas frustradas e vazias, porque elas colocam todas as suas expectativas em si mesmas e nas outras pessoas. Elas vivem a mendigar amizade, vivem a trocar interesses por interesses próprios. E isso em todos os campos, a gente vê as pessoas assim. Né? Tem pessoas que não aceitam um não. Parece que você está tentando atrapalhar tudo que aquela pessoa está fazendo porque você falou um não. Então, nós não podemos ser assim, egocêntricas.
tentando segurar as coisas tudo em nossas mãos. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Muitas vezes eu posso pegar essa situação com esse exemplo. Eu consigo fazer isso, eu consigo segurar isso, de repente aquilo tudo vai pelo ralo abaixo, porque você colocou o mérito na sua força. E nós não temos força nenhuma sem Deus. Então, os seres humanos se queixam de que estão infelizes, que sentem esse vazio interior muito grande, estão ocas por dentro, porque elas vivem de uma felicidade momentânea, elas tentam fazer que tudo tem que passar por suas mãos, por elas mesmas, para conseguir isso para fulano, para conseguir isso para ciclano, para conseguir isso para aquele outro, sem saber que Deus está no comando de tudo, de toda a nossa vida. Então Deus é aquele que consegue medir as águas na concha de suas mãos. Então, que Deus é esse? Que tem esse poder tão grande e que nós, seres mortais, como formigas, tentamos competir. Muitas vezes sem ter assim a consciência, mas indiretamente queremos competir com Deus. Porque você tentar dirigir sua própria vida sem a ajuda dele, você está competindo sua força com a força de Deus. Então, que saibamos descansar no Senhor e saibamos segurar o que é de mais bonito, que é a nossa fé. O nosso temor ao Senhor aqui, entre as mãos, colocar aqui dentro em nosso coração e colocar nossa vida inteira nas mãos de Deus, que é o único capaz de segurar aqui, nas mãos as nossas dúvidas, as nossas tribulações, a nossa tristeza, é capaz de segurar todas as nossas lágrimas e transformá-las numa alegria no amanhã. Então, assim, as cicatrizes que nós temos hoje, elas têm que nos tornar mais fortes, né? Tem que nos tornar mais fortes, lembrar desse Deus, que Ele pode ter deixado alguma coisa acontecer conosco, mas para a sua glória, e que saibamos esperar a vontade de Deus em nossa vida. Então, essa lição que a gente quer deixar, que não tentemos segurar as coisas em nossas mãos, pensando que nós somos os tais, né? Os deuses da nossa vida, né? Como aquele livro fala, um ídolo chamado eu. Às vezes eu gosto tanto de mim que eu acabo esquecendo que eu sou criatura de Deus. Não é isso? Então, eu começo a fazer planos a longo prazo, maravilhosos, sem saber que minha vida é um fio, daqui para ali é um fio, que tudo depende da vontade incondicional de Deus. Então, reflita sobre isso, reflita e pense. Deus pode segurar todos os seus problemas aqui, na palma das suas mãos poderosas. Nós não. Se a gente tentar fazer isso, tudo vai escorrendo pelos dedos e vai pelo ralo abaixo, porque nós nada somos sem o poder de Deus. Pense nisso. Uma boa noite para você. Fique com Deus.